Então, como eu estava falando, a questão das cruzadas, né? Muitos cavaleiros e barões que partiram para a Terra Santa não tinham dinheiro suficiente para fazer a empreitada, né? Porque algumas pessoas pensam que os barões medievais ali do século IX e X eram, e mesmo do século XI, eram pessoas com muitos bens, muitas posses, mas não é bem assim, né? Tanto que Godofredo de Bulhões, né? O grande vulto da primeira cruzada, ele teve que vender muitos bens para conseguir levantar um exército, né? Na Idade Média, um barão tinha lá sua milícia, né? Seus poucos soldados, mas para defender o seu feudo. Quando ele precisava fazer uma campanha militar, né? Que atravessasse fronteiras do seu próprio feudo, ele tinha que contratar, treinar essas tropas, eram mercenários, enfim. E para isso precisava de dinheiro manter esse exército, né? Se você fosse atravessar um país para o outro, mais ainda. Se você fosse atravessar o mar, mais dinheiro ainda. Então, é assim que, por exemplo, Godofredo de Bulhões, ele vendeu o direito, né, que ele tinha de senhorio sobre a cidade de Metz. A cidade de Metz era de Godofredo de Bulhões. Né? Isso eu não sabia. Ele vendeu. Olha. Cada habitante pagou um imposto, uma taxinha pequena, juntaram tudo, né, e pronto. E com esse dinheiro ele conseguiu levantar seu exército e agora a cidade de Metz era governada pelos seus próprios habitantes. Então, olha só que interessante, um exemplo, né? Mas, para falar das cruzadas como um todo, como é que a gente geralmente vê as cruzadas sendo mencionadas aí nos manuais, né, nos livros escolares, né? Como sendo uma agressão gratuita da Igreja Católica contra os pobres habitantes da Terra Santa, que eram os muçulmanos. Bom, isso na verdade não passa assim, de um recorte muito mal feito da história, né, porque desconsidera tudo aquilo que aconteceu antes das cruzadas, né? Antes de mais nada, as cruzadas foram uma reação de legítima defesa civilizacional. Então, isso é uma coisa muito importante. Havia uma civilização atacando e havia uma civilização sendo atacada. Nesse contexto específico, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os impérios muçulmanos, falamos império só por uma questão didática, né? Os califados, sultanatos, né? Persianatos, enfim, que avançavam sobre várias regiões do globo, e inclusive de modo muito voraz, de modo muito rápido. É um fenômeno impressionante na história isso. Só para se ter uma ideia, entre os anos de 632 e 665, quer dizer, apenas 33 anos, o Islã já tinha dominado militarmente toda a Península Arábica, tudo o que hoje é o Iraque, né? Toda a Terra Santa e todo o norte da África. Isso em 33 anos, né? Então, isso é uma coisa muito importante que precisa ser dita. Foi uma expansão militar avassaladora e muita gente nem sabe isso, né? Que o Iraque nem sempre foi muçulmano. O que era o Iraque? O que era o Iraque antes do islamismo chegar? O Iraque, ele era católico. O Iraque era católico, né? O Irã não. O Irã ainda tinha lá os persas, né? Os zoroastras, né? Isso, exato. Teve muita briga para lá também, pro lado do Oriente, né? Porque os muçulmanos atacaram os persas e depois atacaram também os hindus, né? Hoje, o Paquistão, o Afeganistão são países muçulmanos porque houve uma campanha, uma expedição militar no século VII e VIII naquela região. Aquela região todinha era dividida entre persas, zoroastras e hindus, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Mas não ficou só por aí. Porque no século VIII, século IX, começaram as incursões nas ilhas do Mediterrâneo. Ilha da Sicília, que foi totalmente dominada. A Península Ibérica, né, a partir do ano de 711, né, os muçulmanos se aproveitaram de uma divisão interna, que de fato havia, né, no reino visigótico. Uma guerra civil, praticamente, né? E um dos partidos, inclusive, convidou as tropas mouras, né, dos muçulmanos a invadirem lá, mas só para cessar o conflito. Mas então o califado acabou se aproveitando da situação e dominando a Península Ibérica. Pouca gente sabe disso, que na Itália houve emirados islâmicos, o Emirado de Bari, por exemplo, né? E os muçulmanos chegaram até o sul da França, né? Foram expulsos de lá por Charles Martel. Mas algumas tropas ficaram por lá, curiosamente, fundaram uma cidade que perdurou durante muitos anos, que é Fraxiné. Essa cidade foi fundada por muçulmanos que não saíram de lá e os franceses não expulsaram eles foram se miscigenando e se aculturando, digamos assim, e ficou lá. E se converteram.
Sim, se converteram. Mesma coisa acontece na Itália. O fenômeno curioso da cidadezinha de Saratinesco. Já tem um nome, inclusive, Saratinesco, vem dos sarracenos. Mesma coisa, é um grupo, são tropas, né, islâmicas que, quando os cristãos foram retomar as suas terras, acabaram ficando para trás e acabou ficando ali, ninguém ataca ninguém, eles foram se convertendo. Sim, uma coisa curiosa. Curioso. Né? É bem curioso. Mas então, aí nós vemos isso porque nós estamos falando de século VII, século VIII, século IX. Né? Mas se for para falar do século derradeiro mesmo, século das cruzadas, que é o século XI, aí a gente vai ver que ocorreram coisas terríveis para a cristandade. Por exemplo, no ano de 1009, o sultão Al-Hakim ordenou a destruição do Santo Sepulcro de Jerusalém. Ele chegou a ser inteiramente destruído. Isso é uma infâmia, um sacrilégio, né? Imagina como as pessoas, né, de fato, os católicos naquela época se sentiram. Né? Lembrando que nessa época ainda não havia acontecido o cisma, né, de 1054, cisma do Oriente. Então era um Mas orbe havia católico. Católicos em Jerusalém nessa época, havia. Vivendo em Jerusalém. Né? E eles viviam da forma mais amarga possível. Né? Por quê? Isso tudo porque, em 637, o califa Omar ele implantou um tratado, né, que é inclusive mencionado, deixar bem claro, que é mencionado por fontes islâmicas. Né? Em fontes islâmicas se menciona esse tratado, como vemos, por exemplo, em Al-Turtush. E lá, justamente, existe uma série de disposições para quem não era muçulmano, né? Os dhimis, que são cidadãos como que de segunda classe, judeus e católicos. Né? Então, eu até posso citar aqui alguns dos termos. Né? Um deles, por exemplo, é o pagamento da dizia, que é uma taxa, um imposto absurdo de 50% da renda, né, que o católico tinha que pagar vivendo em áreas dominadas pelo Islã. E não era possível construir novas igrejas, não era possível impedir que algum católico se convertesse para o Islã. Isso existia. Os católicos tinham que usar um penteado específico, um corte de cabelo que os identificasse na rua. O testemunho de católicos era inválido dentro desses califados. Né? Então, o católico está lá andando e viu dois sujeitos lá brigando, um assassinou o outro. Né? Quem que assassinou quem? Chama o testemunha. Né? Você é católico? Não. Então, seu testemunho não vale. Era assim que funcionava. Né? E, por fim, havia o tsunar. O tsunar era um adereço, né? Enfim, era um distintivo que era colocado em uma faixa na cintura. Você mostra, né? Aí, Davi? Que eu trouxe uma imagem aí. Né? A imagem que vai aparecer, ela é do século VIII. Aí está. Muito obrigado. Todo católico tinha que usar esse distintivo amarrado na cintura, né? Se ele vivesse dentro de um califado islâmico, enfim, né? Isso, claro, aqueles que estavam sob o Tratado de Omar. Né? Isso é uma coisa muito, muito curiosa, muito interessante. Né? Então, essa ideia de você etiquetar cidadãos, né, considerados de segunda ou até terceira classe, muitas pessoas pensam que isso é uma questão contemporânea, surgido de repente na Segunda Guerra Mundial, com a questão aí do Adolf Hitler e tudo mais, mas não. Na verdade, a gente vê que já muito antigamente existia. Na Idade Antiga também existia, mas na Idade Média esse é um dos exemplares assim mais dramáticos, eu diria. Né? Pois bem, por que não se fala disso quando o assunto é cruzadas? Por quê? Por que essa omissão? Isso é uma coisa que me deixa muitas vezes assim pasmo. Né? E seguindo aqui, eu tinha falado de 1009, né? Tem um abade francês, um abade de Stavelot, que em 1048 ele organizou um grupo de fiéis para fazer uma peregrinação para a Terra Santa. E ele levou um conjunto de fiéis para lá. O que aconteceu? Só sobrou ele. Os fiéis não voltaram. Todos eles ou foram mortos ou foram escravizados pelo caminho. Né? E isso foi em 1048, né? Chegando perto das cruzadas. Em 1056 foi a vez dos fiéis de Cambrai, de uma cidade francesa, né, que foram para lá, aconteceu a mesma coisa. 1067 foi a vez de um grupo de fiéis germânicos. Né? E aí foi bem feio mesmo, porque foram mais ou menos 10 mil, né, os fiéis católicos germânicos que foram trucidados. Né? Então, há relatos, por exemplo, dessa época, de escravos germânicos morando no Irã, vivendo no Iraque, por exemplo. Né? Como isso? Da onde? Pois bem, eram esses peregrinos que eram, muitas vezes, extraviados.
E nós temos também, em 1086, um grande massacre que aconteceu em uma cidade espanhola, né? Um massacre de Sagrajas, né? Onde milhares de católicos foram mortos, escravizados, né? Então, havia também, de fato, o sequestro de muitas pessoas, né? Muitos católicos que eram levados como escravos, né? Lá para o norte da África, lá para a Península Arábica, né? Muitas mulheres também, muitas mulheres italianas, mulheres do sul da Itália que eram levadas, né? E, por fim, o estopim foi a Carta do Aleixo Comneno, que é o imperador de Constantinopla, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, e que vai pedir um socorro, vai pedir um auxílio para o Papa, né? Numa carta em 1095. Até então, Constantinopla já tinha passado por 4 cercos, né, vindos aí justamente das forças islâmicas. 4 cercos, e tinha sobrevivido aos 4 cercos, né? Constantinopla teve 9 cercos de ataques muçulmanos, mas teve mais, né, dos búlgaros, dos Rus de Kiev, de outros povos, né? Resistiu bastante, então, até 1453. Sim, resistiu bastante. Mas até as cruzadas já tinham sido 4 cercos, né? E agora, o que tinha acontecido? Um novo grupo entrou em cena, que são os turcos seljúcidas, né? Os turcos, eles eram, na verdade, das estepes da Ásia, onde hoje é o Turcomenistão. E eles vão chegar nessa região da atual Turquia, antiga Anatólia, Ásia Menor, né? Eles vão chegar e vão se converter ao Islã, e eles vão se converter com um ardor, um fervor muito grande, muito maior até. Mas eles se converteram na terra de origem ou eles imigraram e se converteram na Turquia? Imigraram e se converteram. Foi assim. E eles eram muito aguerridos, né? Um povo das estepes. Enfim, é um povo assim que tinha uma educação bastante bruta, né? Até pelas agruras que eles viviam, né? Era um povo de cavaleiros, arqueiros montados, né? E que sempre foi um flagelo para as tropas europeias, né? Os arqueiros montados. E eles, então, acreditavam que eles agora iriam renovar o Islã, dar ao Islã um novo fervor, um novo brilho, né? E eles vão começar a abocanhar várias partes do Império Bizantino até causar um desespero lá no imperador. A carta chega para o Papa Urbano II, né? E ele, então, convoca um concílio, o derradeiro concílio de Clermont, né? E lá, então, é convocada a Primeira Cruzada, né? Então, olha só quanta coisa. Nós nem começamos a falar das cruzadas, estamos falando da prévia. Mas a prévia que é importante, porque é ela que evidencia que foi uma situação de legítima defesa. Sobre essa prévia, nós não vemos praticamente nenhuma nota de rodapé nos manuais escolares. Para mim, isso é criminoso, professor. Totalmente. Lembrando que o Papa Urbano, ele era ligado a Cluny, né? E ele também deve à conversão da Sicília ao catolicismo de Roma e não ao ortodoxo de Constantinopla, né? Sim. Essa é uma campanha religiosa que ele fez, porque os vikings já tinham se convertido, né? Sim. No ano 1000. E aí os vikings tomam a Sicília dos muçulmanos. Isso. Só que aí vem o cisma do Oriente, ali era a zona de influência bizantina também. Mas aí, graças aos esforços do Papa Urbano, ele consegue manter a Sicília ligada a ele. O famoso reino normando da Sicília. Porque é ligado ao Papa ele convocar as cruzadas, mas ele também tem esse trabalho muito importante na Sicília também. Sim, de fato, né? É interessante que um dos chefes da Primeira Cruzada era um descendente de Normando, né? O Boemundo de Taranto, né? Que depois ficou Boemundo de Antioquia, né? Porque ele se tornou o príncipe de Antioquia, um descendente lá dos vikings, dos normandos. Você vê, a Sicília foi viking, né? Sim, isso é uma coisa inusitada, né? Bem inusitado. Os vikings andaram por tudo, né? Claro, somente navegações costeiras, né? Navegações de cabotagem. O professor que gosta de trabalhar muito esse tema, né? Professor das grandes navegações, só os portugueses que, de fato, tiveram a coragem de navegar mar aberto, né? Bom, mas aí retoma o prumo aí, vamos lá. Isso. Bom, então com relação às cruzadas, né, é importante destacar que era um trabalho colossal e muito, muito difícil, né? Muito, muito difícil, porque você tinha que atravessar fronteiras de países que nem sempre eram amigos. Por exemplo, muitas vezes os búlgaros já causavam vários problemas para as tropas cruzadas, mesmo em Constantinopla, né? Mais tarde depois vai ter o cisma também do Oriente, né? Então vai surgir eu acho que vai estourar, vai explodir uma inimizade já muito acalentada, né? Entre os orientais e os ocidentais, né? Por uma série de motivos. E então não era nada fácil chegar na Terra Santa.
Desafios enormes. Muitas vezes, no caminho, havia espiões dos inimigos, né, e tudo mais. E a população já não aguentava mais essa situação. Tanto é verdade que teve a Cruzada Popular, a Cruzada dos Mendigos, né? Quer dizer, o Papa convocou uma cruzada, vamos lá. Então, quer dizer, para que esperar mais, né? Claro que o Papa convocou para que os militares, os nobres... Obrigado, professor. Os militares, os nobres se organizassem e fizessem de modo ordenado uma expedição, né, que ao mesmo tempo era religiosa e que contava com essa escolta militar. Essa era a intenção, libertar os lugares santos, né? Lugares esses que eram católicos, certo? Desde muitos séculos antes, né? Por exemplo, Jerusalém e o seu entorno já tinha maioria católica desde os anos 70, anos 100, né? Por quê? Porque os romanos expulsaram os judeus de lá depois de uma revolta. Quem ficou lá? Né? É verdade. Então, eles ficaram até lá, até que então Jerusalém caiu na mão dos muçulmanos. Inclusive, os bizantinos abandonaram Jerusalém. Os bizantinos não protegeram a cidade de Jerusalém. Quem ficou lá para fazer a última defesa foi São Sofrônio, né? Patriarca de Jerusalém, santo, né? E ainda no meio do cerco teve a praga de Emaús, que foi uma peste que aconteceu, a população adoeceu, então os muçulmanos tomaram fácil Jerusalém. Então tem toda essa situação. Aí temos a primeira cruzada, que inicia-se em 1096, termina em 1099, e que tinha Raimundo de Toulouse como seu principal líder militar. Ademar de Puy, se eu não me engano, arcebispo de Puy, que era o líder espiritual da cruzada, nomeado pelo Papa, né? Todavia, quem logrou conquistar, ou melhor, reconquistar Jerusalém, foi Godofredo de Bulhões, que nem era, figura, sim, né? E que nem era um nobre da mais alta estirpe, ele era um barão, né? Ele era um filho mais novo de um conde, de um duque, né? Portanto, os feudos do pai... Ele era filho de Santa Ida, não era? Acho que a mãe dele foi santa. Sim, também. Exatamente, Santa Ida, exatamente. Bem lembrado, professor. E, de fato, o pai dele passaria, como era costume nos tempos medievais, passaria suas propriedades ao filho mais velho, né? Ao filho do meio, ao filho mais novo, alguns ficavam sem propriedades, ou tinham um castelo, a cidade de Metz, por exemplo, que ele acabou vendendo, né? E, no caso do Godofredo de Bulhões, professor, ele vendeu tudo. Foi tudo, não foi só a cidade de Metz, ele vendeu tudo. Então, isso é uma coisa importante de se destacar, né? Importante porque você vê a fé desse povo. Porque Metz não era qualquer cidade. Metz é uma cidade maravilhosa, no centro ali, perto da fronteira com a Alemanha. Ou seja, um lugar central, não era periférico. Sim. Então, um lugar extremamente agradável. Quer dizer, ele abandona tudo para ir lá correndo um risco de morte, num outro ambiente, num lugar hostil, cheio de inimigo, né? Esse povo não foi movido por riqueza. Sim. O povo foi movido por outras coisas. Né? Com certeza, até porque eles perderam tudo, né? Perderam e todo tudo. o dinheiro que eles levantaram foi para levantar o exército, né? Então tinha lá o exército e mais nada. Né? Foram lá, de fato, para retomar a Terra Santa, Godofredo de Bulhões enquanto um penitente, inclusive, porque ele tinha se envolvido antes ali um pouco nessa prévia da querela das investiduras, ele tinha já tomado o partido do imperador, né? Então depois ele passa por um processo de conversão, né? O Godofredo de Bulhões, e ele vai fazer a cruzada em tom penitente mesmo, que isso é uma coisa importante destacar, né? Que o cavaleiro que ia, o nobre, enfim, ele jurava participar da cruzada, né? E recebia a bênção então do bispo, o aval do bispo local. Não era qualquer pessoa que podia chegar lá, vou me inscrever. Não é assim, né? E daí eles levantavam seus exércitos, né? Tinha uma bênção muito bonita, que era a bênção das espadas, a bênção das armas. Infelizmente, isso é não me lembro da forma. Lá no seu canal, você coloca muito bem comentada o cavaleiro e sua espada. Se você quiser comentar um pouco sobre isso. Sim, que até de tinha fato. nome as espadas, né? Sim. Uhum. Então, essas espadas todas, né? Claro, nessa época aí... querendo ou não, a Europa medieval, em termos militares, está experimentando o início da cavalaria pesada, né? Pelo menos de forma embrionária ali. Então vão surgir essas espadas, né? Que são espadas um pouco mais curtas, que se utilizava em cima do cavalo para que você tivesse boa mobilidade, né? Essas espadas, essas armas, elas eram abençoadas, né? Porque a igreja não era, assim como não é, contra as armas, né? E muito a favor disso a gente vê essa questão das cruzadas, né? Claro que a arma ela tem que ser empunhada com justiça.
ela tem que ser empunhada com sabedoria. Você vai sacar uma arma, desembainhar uma espada com sabedoria e com justiça para proteger o mais fraco, né? E, de fato, os mais fracos estavam sofrendo, os peregrinos, né? Que iam para a Terra Santa, né? Rezando. Eles tinham um cajado, uma sacolinha, né? Com as suas coisas e só isso, né? E essas pessoas estavam sendo maltratadas, né? Na Terra Santa, e os cavaleiros, de fato, então, foram até lá prestar esse serviço. A partir daí também vão começar a surgir as ordens de cavalaria, né? A ordem do templo e tudo mais, mas a primeira delas foi a ordem de Malta, a mais antiga é a ordem dos hospitalários. Uma coisa interessante é que ela já existia antes das cruzadas, né? Mas ela era somente uma ordem hospitalar. Eram religiosos beneditinos, né? Que tinham assim, justamente um segmento de cuidar mais dos enfermos. Eles vão atuar na Terra Santa e, a partir da segunda cruzada, então, que a ordem vai se militarizar. Por quê? Porque depois da primeira cruzada, houve um sucesso. Os cavaleiros católicos conseguiram retomar a Terra Santa. Vários reinos, os assim chamados reinos latinos ou reinos cruzados, são montados ali: Condado de Edessa, Principado de Antioquia, mais importante, o Reino de Jerusalém, né? Só que o que acontece? Conta da chegada lá do Godofredo de Bouillon em Jerusalém. Ah, sim, sim. Só para finalizar aqui, acontece que depois eles acabaram perdendo alguns desses estados, né? Então as ordens, mesmo religiosas, tinham que se defender, né? Aí vai acontecer essa militarização da ordem de Malta. De fato, né, a primeira cruzada em si já daria, eu acho que, um episódio à parte, porque tem todo um caráter épico, né? E também pelo sucesso dela e por ter sido a primeira, né? De fato, quando os católicos chegaram em Jerusalém, eles praticamente não acreditavam, né? Porque eles tinham saído de casa em 1096. A cruzada tinha sido convocada em 1095. Eles saíram de casa em 1096. Eles chegaram lá em 1099. Imagina o que é você estar 3 anos andando em terras desconhecidas, né? Sendo atacado, acossado por tropas de arqueiros montados e sem saber direito o caminho, né? Porque os guias eram bem precários e mapas duvidosos, mapas da época duvidosos, né? Quando chegaram em Jerusalém, eles simplesmente largaram suas armas, caíram de joelhos e eles rezaram, eles agradeceram, né, a Deus por terem tido a graça de ver a Terra Santa, né? Mas uma coisa era chegar na Terra Santa. Outra coisa era tomar essa praça, que era bem fortificada, né? Era a praça mais fortificada dessa região do Levante ali. E, de fato, várias tentativas foram feitas para tomar a cidade. Dificultou muito o fato de que o comandante islâmico da cidade, ao saber da chegada das tropas cruzadas, ele mandou cortar todas as árvores num raio assim, de quilômetros. Por quê? Para que não tivesse madeira para construir armas de cerco. E mandou envenenar as cisternas e os poços e a água, né? Então aconteceu, né, de eles chegarem sedentos, verem água e, felizmente, os comandantes tiveram o bom senso de não permitir que eles tomassem. Agora imagina a tristeza, está com sede, chegou ali, né? A água está ali, você não podia tomar, né? Os muçulmanos também da cidade provocavam muitas vezes os cristãos, né? Porque eles conseguiram ter aí alguns reféns que expunham no alto das muralhas também, né? E isso era uma situação assim, de grande preocupação, né? Eles tentaram fazer ataques de várias formas, não conseguiram. Teve uma situação em que Godofredo de Bulhões ficou sozinho. Ele foi descansar em uma árvore no Horto das Oliveiras. Ele foi lá para rezar, né? Acontece que, por acaso, perto das muralhas de Jerusalém, passavam ali 5 sentinelas, 5 soldados islâmicos, e viram ele sozinho, né? E eles resolveram, então, vamos lá. Desceram e foram até ele, né? E esses 5 soldados, então, atacaram Godofredo de Bulhões, né? O qual conseguiu se livrar de 2 deles rapidamente, e os outros 3, com medo, fugiram correndo. Então, ele sozinho deu conta, né? Aliás, Godofredo de Bulhões tinha uma força hercúlea, né? Ele, de fato, conseguiu cortar ao meio um guerreiro turco em uma das batalhas, né? E depois, então, quando aconteceu a conquista de Jerusalém, muitos muçulmanos ficaram sabendo do fato, né? Até mesmo emires que vieram terem conferência com ele e perguntaram como é que ele foi capaz de fazer aquilo, né? Se era verdade aquilo, aliás, que ele conseguia cortar um homem ao meio com a sua espada, né? Aí ele falou que sim, que era verdade, né? Aí eles duvidaram. E então ele mandou chamar lá um sujeito com um camelo, ele cortou a cabeça do camelo, né?
Aí os emires falaram, não, essa espada aí só pode estar enfeitiçada. Né? Enfeitiçada. Aí ele falou que não, que a força dele vinha porque as mãos dele nunca tinham pecado contra a pureza. Olha que bonito, grande homem, né? Aí, para provar o seu ponto, né? Infelizmente, precisou de outro camelo lá, coitado. Porque ele pegou a espada dos inimigos, a cimitarra. Né? E com a mesma espada, então, ele cortou o pescoço, provando o seu ponto. Aconteceu muita coisa. Na Cilícia, teve um urso que atacou ele. Olha. Um urso atacou o Godofredo de Bulhões. E ele saiu bem ferido, mas ele conseguiu vencer o urso. Né? Então, a gente vê que, de fato, o Godofredo de Bulhões tinha essa força mesmo, né? Mas a gente vê nisso a providência, né? Só a providência de Deus explica isso daí, né? E quando foi a conquista de Jerusalém, eles se aproximaram com torres à noite. Como é que eles conseguiram essas torres de cerco se não tinha madeira? Providencialmente, uma frota veneziana aportou em Jafa e em Acre, né? Bem na hora que eles chegaram em Jerusalém. O que esses navios traziam? Tábuas. Justamente para servir de fortificação para acampamento, mas eles pensaram, não, vamos usar para fazer torre de cerco, né? E chegou bem na hora. Então eles fizeram 2 torres de cerco, né? O Godofredo de Bulhões tinha uma e o Raimundo de Toulouse outra, mas quem conseguiu entrar foi o Godofredo de Bulhões, né? Ele foi o primeiro a entrar, né? Aí depois eles elegeram ele como rei de Jerusalém. E ele recusou o título de rei de Jerusalém, né? Ele quis o título de advogado do Santo Sepulcro, né? Ele recusava o título de rei na terra onde nosso Senhor Jesus Cristo foi rei, né, e deu a sua vida pela humanidade. Né? Ele era visto muitas vezes sentado em sua tenda, não em um trono. Né? Isso causava espanto, né, para os orientais, tão cheio de formalidades, né, e de cerimônias, mesmo os muçulmanos, e perguntavam para ele por que você não está sentado em seu trono. Né? Mas ele respondia que o trono dele era o mundo. Né? E onde está sua coroa, Godofredo? Então ele respondia, bom, eu não vou usar uma coroa de ouro, né, onde o rei dos reis, o meu rei, usou uma coroa de espinhos. Né? Muito bonito. Então, isso é a grandeza, né, desse grande chefe medieval que foi Godofredo de Bulhões, que morreu um ano depois, 1101, ele já faleceu, não tinha filhos. Então, o reino de Jerusalém acabou passando para o irmão dele, que era também o conde de Edessa. Então, houve uma fusão. Assim, as entidades políticas ficaram separadas. O reino de Jerusalém, quando a de Edessa, ficaram separados. Né? Mas, então, o Balduíno I, justamente irmão de Godofredo de Bulhões, ele era rei de Jerusalém e conde de Edessa. Né? Aí as linhagens foram passando, né, de pai para filho. Aí ele depois aceitou o título de rei, né? Aí ele aceitou. A partir daí começa a assinar como rei. É o irmão dele, né? Curioso. Mas Godofredo foi um grande homem. Levantou-se até a suspeita de que ele foi envenenado, mas... Infelizmente, a história também tem muitas interrogações. Não sabemos disso. Isso não sabemos, né? Aí depois teve a segunda cruzada em 1144, quando houve a perda de Edessa. Ela não teve muito sucesso. A terceira cruzada veio em 1187, talvez uma das mais famosas também, porque contou com a participação de Saladino, né? E do famoso Ricardo Coração de Leão. Né? Que ficou praticamente sozinho na luta. Né? Foi uma coisa muito inusitada, porque o imperador Frederico Barbarossa, né, fez uma expedição para ir até a Terra Santa, e ele foi com 100 mil soldados, era o maior número de tropas já levantados, né, para ir até a Terra Santa. E Saladino já tinha retomado Jerusalém de novo, né, então causava grande aflição essa situação. E, entretanto, ele vai atravessar um rio na Turquia, ele já tinha seus 66 anos de idade, ele vai atravessar um rio na Turquia e morre afogado. O imperador do Sacro Império Romano Germânico, famoso Frederico Barbarossa, vencedor de dezenas de batalhas, morre afogado. Morre afogado. Alguns dizem que foi congestão, né? Ele comeu alguma coisa e foi. Né? Outros dizem que ele fez aquilo por vaidade, para provar que ele conseguia atravessar o rio caudaloso. Outros dizem que ele queria dar coragem para suas tropas. Né? Cada um dá uma versão. É difícil saber, né? O fato é que ele morreu, né? Em um grande assim, acabrunhamento, né? Tomou conta, né? Uma tristeza, enfim, das tropas germânicas, né? Aí a melancolia tomou conta das tropas, né? Tem relatos tristíssimos assim de soldados que eles deitavam no chão, estendiam seus braços em forma de cruz e pedia para nosso Senhor Jesus Cristo levar eles junto com o imperador, sabe? Então a moral das tropas germânicas acabou, né? O rei francês e o rei inglês não se deram muito bem na Terra Santa e acabou que Ricardo, Coração de Leão, ficou sozinho, né?
Ainda assim, ele conseguiu vencer importantes batalhas, como a célebre Batalha de Arsuf, né, onde ele venceu Saladino, com a ajuda dos cavaleiros hospitalários. Né? E foi uma coisa bem interessante, né? Ele já tinha percebido a tática dos turcos, né? Que era o ataque com os arqueiros montados. Eles atacavam e depois se afastavam. Quando as tropas católicas, então, avançavam, então eles faziam emboscadas, né? E o Ricardo Coração de Leão teve o tato ali, a sensibilidade de perceber a situação. Como um grande estrategista, ele mandou as tropas aguentarem o máximo possível, né? Como os católicos não respondiam às provocações, as próprias tropas turcas começaram a ser mais ousadas e ficarem cada vez mais próximas, né? Ele queria dar o ataque no momento derradeiro. Ainda aconteceu uma falha no plano, porque o chefe dos hospitalários não suportou mais a situação e mandou atacar. Só que o Ricardo Coração de Leão, também sensível a isso, percebeu que então é melhor atacar de uma vez do que... Né? Então ele viu que os hospitalários apesar de ele não ter dado a ordem, e então ele deu a ordem. Né? E foi um sucesso. Eles conseguiram vencer as tropas de Saladino, né? E com isso, foi por causa dessa batalha que foi feito um tratado, um acordo, né? Porque o Ricardo Coração de Leão não conseguia mais avançar e nem o Saladino. Houve uma estagnação, né? Só que o Saladino permitiu que os católicos entrassem de novo na Terra Santa sem cobrar taxa, sem nada, para ir visitassem o Santo Sepulcro, né? Claro, não é a mais ideal das situações, porque esse acordo foi traído depois, mas no momento foi, digamos, o melhor possível, né, da Terceira Cruzada. Aí é muita coisa, né? Mas assim... Fala um pouco do Balduíno IV Isso. E da cerimônia da tomada da espada na igreja. Uhum. De fato, o Balduíno IV, então, foi um grande rei, né? Também o rei de Jerusalém, no caso, né? Ele que vai enfrentar, de fato, Saladino também, já muito novo, e desde o início já se impondo, né? Ele era conhecido por fazer patrulhas ostensivas nas terras, né? Isso é uma coisa muito importante para fins de dissuasão, né? Algumas pessoas hoje talvez não entendem isso, né? Mas essas patrulhas, elas eram importantes, né? E foi por conta disso que ele conseguiu manter uma grande paz interna no reino de Jerusalém. Inclusive, sob o reinado dele, houve assim até uma certa prosperidade no reino de Jerusalém, né? Mas veja só, depois que já tinham se passado muitos reis, né? Não era uma região assim muito rica, não era uma região assim muito abundante, né? É muito difícil. Balduíno IV conseguiu fazer alguma coisa por conta disso, né? Foi a intervenção que ele fez na política derradeira ali, a questão econômica, foi cuidar das fronteiras, né? Depois, os próprios habitantes, eles conseguiram dar conta do recado, né? Uma coisa interessante que é Jonathan Riley Smith, que vai citar, que é um ótimo autor. Aliás, eu recomendo, né? Os livros dele todos são muito bons. The First Crusade. Tem um que saiu também em português, que é As Cruzadas, muito bom. Lá ele fala e ele prova com achados arqueológicos que quando os cruzados chegaram na Terra Santa, os muçulmanos não foram colocados de escanteio ou eles não ficaram como cidadãos de segunda classe. Muito pelo contrário. Ele chega a afirmar isso nominalmente. Formou-se uma sociedade franco-síria. Formou-se uma sociedade franco-síria. Não sou eu que estou dizendo. Jonathan Riley Smith, né, que é um grande historiador inglês, né, britânico, e ele menciona isso, né, e é possível ver isso, né, nos achados arqueológicos, na arquitetura e tudo mais. O Godofredo de Bulhões já tinha organizado isso. Ele fez uma alta corte. Tinha corte só dos maronitas, tinha corte só para os sírios, tinha corte dos muçulmanos. E eles julgavam entre eles nos seus próprios tribunais, né? Então, olha só que incrível, que impressionante isso, né? Também não vemos isso, né, citado nos livros, né, nos manuais escolares. Uma pena, né? Então, Balduíno IV foi acometido, né, voltando aqui para esse grande rei, ele foi acometido da hanseníase, né, que é a doença mais popularmente conhecida como lepra, né? Já quando jovem, ele percebeu essa doença. Eu acho que ele tinha 20 e poucos anos. Quando ele foi pegar um objeto ou a espada, não sei como é que era, ele sentiu uma fraqueza anormal.
Aí depois de algum tempo ela voltou, né? E a lepra foi surgindo, né? Então, claro, ele tinha que viver um pouco mais... Ele tinha uma corte onde ele tinha que viver um pouco mais afastado das outras pessoas. Por conta do medo, ele se enfaixava todo, né? Medo, que quero dizer, de propagar para outras pessoas, né? Ele usava uma máscara. Uma máscara, a famosa máscara de ferro de Balduíno. De Balduíno. Mas mesmo doente, ele ia para o campo de batalha. Mesmo doente, ele estava na frente, na testa das tropas e não atrás, né? Então essa ideia daquele rei, né, daquele rei que se farta em banquetes extravagantes e que manda os seus soldados morrerem por si, isso é muito mais característica da Idade Moderna do que da Idade Média, né? Nós não vemos, aliás, isso acontecer praticamente na Idade Média, né? Professor, você perguntou também do cavaleiro, né, da espada. Da cerimônia, né? Sim, uma coisa muito bonita. Se quiser concluir, porque depois do Balduíno IV, assume o Gui de Lusignan. Gui de Lusignan é ele que perde Jerusalém. Isso, ele vai perder e aí Jerusalém para Saladino. Né? Vai perder para Saladino de vez. Uma lástima, né? Uma lástima. Assim, o título, né, Rei de Jerusalém, acaba passando depois, né, por várias linhagens. Até hoje existem disputas. Para quem que é o título depois? Então, existem discussões até hoje, né? Alguns dizem que o atual rei da Espanha, ele tem... eu vi essa coisa seria da Espanha. Por que seria da Espanha? Na verdade, assim, por sucessões dinásticas, né? Teve em algum momento, se eu não me engano, até vem por Carlos V, se eu não me engano. Teve algum momento que a coroa espanhola esteve unida à coroa austríaca. E João de Brienne, que foi um dos reis de Jerusalém, também ele se casou com a duquesa da Áustria, alguma coisa assim, sabe? Aí foi passando. É o que a gente chama do título de iure, né? De iure. Bom, então, com relação, né, a essa investidura do cavaleiro, né? Isso é uma coisa muito bonita também que existe na Idade Média. Primeiro que o cavaleiro não era uma pessoa que simplesmente andava de cavalo. Esse é o cavaleiro. Não, o cavaleiro, né, ele era justamente um nobre, certo? Era dos níveis mais baixos da nobreza, só acima do escudeiro e abaixo do barão. E ele cumpria o papel mais importante nos exércitos medievais, né? Mas o cavaleiro também tinha um papel de proteger os mais fracos e proteger a igreja. Mas isso não aconteceu de imediato, isso não foi automático na Idade Média. Foi justamente o trabalho dos missionários, dos monges, que foi de fato apacentando a cultura medieval, que foi permitido então, né, você colocar aí elementos até do direito romano e também elementos, né, dos princípios do Evangelho no Código de Honra da Cavalaria. Isso foi sendo introduzido aos poucos, né? Existem alguns documentos que fazem compilações, né? Os Établissements de Saint-Louis, por exemplo, no século XII, entre outros, e que mencionam justamente que os cavaleiros tinham que proteger a igreja fisicamente também, os templos, as capelas, né? Os sacerdotes, tinha que ter um cuidado especial com as viúvas, com os órfãos, né? E, claro, a igreja foi também solenizando isso. Então, o cavaleiro, quando ele era escolhido, geralmente ele era um escudeiro antes, né? Parecido com as guildas, era como se ele fosse um aprendiz, né? Como se ele fosse ali justamente um iniciante, né? Um escudeiro que acompanhava o seu cavaleiro, o seu barão, o seu duque, até o momento, então, em que ele ia ser alçado à nobreza, à dignidade de cavaleiro. Então, na noite anterior, ele tinha que começar uma série de orações e ficar em vigília, né? Vigília e jejum durante a madrugada inteira, acordado em oração diante do altar, de joelhos, né? E totalmente despido de vestes nobres. Naquele momento ele usava uma veste de penitente, né? Quando então, no outro dia de manhã, em jejum, né, se começavam as cerimônias, né? Era feita uma cerimônia solene religiosa, né? No qual então os bispos, né, os padres abençoavam a armadura, o escudo, a espada, né? E o seu suzerano então nomeava ele cavaleiro, né? Então geralmente ele justamente colocava a espada ou sobre a cabeça, né? Tinha vários rituais, na verdade, cada reino tinha a sua forma, né? Alguns eram sobre o ombro e tudo mais, alguns traçavam o sinal da cruz, né? Mas ao dar a espada para o cavaleiro, ele tinha que jurar proteger o mais fraco, né? Os órfãos, a viúva, os sacerdotes, né? Jamais empregar
a espada para fins pessoais, né? Não podia também se encontrar mentira em seus lábios, em sua boca. Uma série de juramentos que ele precisava fazer ali. Né? É uma coisa muito bonita e que evoca a honra. Hoje em dia. Impensável hoje em dia, né? Certamente. Pois como falando da Idade Média, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.